Fala, mulher empreendedora! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Você Empreendedora em mais um episódio muito especial. Aliás, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, porque isso é muito importante divulgar aqui o nosso trabalho, não é mesmo? Para que outras mulheres empreendedoras, outras mulheres ali inspiradoras possam conhecer também a nossa história e as histórias de mulheres que estão aqui conosco. E hoje eu tenho uma mulher maravilhosa para apresentar para vocês, que é a Luana Brasilino. Falei certo, Luana? A Luana, que é empreendedora, ela trabalha em CLT também, né, Luana? Sim. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, que é muito inspiradora, porque, diferente de outras mulheres que já vieram aqui, Luana, você hoje atua em dois mundos, né? Sim. Você empreende e também tem o seu trabalho ali em CLT e também é mãe. Mulher, né, gente? Faz de tudo um pouco. E, Luana, eu fiquei sabendo, queria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. E eu vi, né, um pouquinho da sua história e percebi que você começou a empreender já adolescente, é isso mesmo? Isso. Comecei por volta dos meus 11, 12 anos, mais ou menos. Que meus pais, por muitas dificuldades, né, criando a casa, fazendo obra, eles não tinham como sempre me dar um dinheiro para fazer um lanche na escola ou para fazer uma xerox para algum trabalho. Eles falaram, olha, vai lá, faz o teu. Aí minha mãe, como ela gostava muito de ir em lojas de bijuteria e tal, ela olhava assim, nossa, isso aqui é muito bonito, aqueles anéis cheios de pedra, aquelas pulseiras. Aí ela notou na loja que era mais barato ela comprar o material, reproduzir em casa, do que comprar ele já pronto. Então ela começou dessa forma. Aí ela falou assim, olha, vou começar a fazer, porque eu gosto, então é mais barato fazer dessa forma. Eu falei, tá bom. Conforme eu estava vendo minha mãe fazer, eu comecei a fazer junto com ela e dali ela viu. É uma forma da gente ganhar um dinheiro. Começou a vender no trabalho dela e com o dinheiro que ela recebia lá, ela me dava, fazia mais material, né? Comprava mais material para fazer a reprodução. E com isso eu falei assim, pô, vou também fazer outra coisa por fora. Comecei a ver os coleguinhas ali comprando um docinho, fazendo um negocinho aqui. Aí ia lá, comecei a fazer um brigadeiro para poder também vender na escola. Então, você vendo ali a sua mãe, porque ela teve essa... Ela já empreendia antes, não? Não. Ela começou ali por uma necessidade. Poxa, a mulher quer fazer ali, ter um acessório. Eu vou economizar. Fazer, né? Vou economizar, vou fazer em casa para poder ter E você uma vendo economia. isso ali novinha, falou, poxa, vou também... Porque meus pais, eles sempre falaram... Minha mãe, ela sempre me ensinou assim. Luana, a vida é complicada, nunca dependa muito das pessoas. Aprenda a se virar sozinha e estude muito para que você nunca dependa dos outros para nada. Porque num dia a pessoa pode virar as costas para você e você vai ficar com um pé na frente e outro atrás, sem ter nada para você poder seguir sua vida. Então, se empenhe em estudar, se empenhe em você ter alguma coisa. Então, fui vendo isso, fui entendendo, né, absorvendo no nosso entendimento de criança para adolescente, e fui vendo que era uma realidade. Como meus pais não tinham muito como me ajudar, eu também fazia para poder aliviar eles. Aí eu fui fazendo, fui gostando e fui pegando mais um gosto. Aprendi a fazer bolo com a minha mãe, que a minha mãe só fazia bolo para dentro de casa. Aí eu fui vendo isso e fui usando isso também como uma forma de ter uma paixão pela confeitaria. Foi aí que começou a sua paixão pela confeitaria e também por empreender, né? Porque Exatamente. Você começou ali a fazer seu dinheirinho na escola, fazer suas vendas. Porque era um dinheiro que eu não tinha dentro de casa, né? Então eu comecei a ver isso e falei, opa, tô rica. A gente se sente rico, né? É engraçado, verdade. Tá lá com 10 reais. Eu sou a mulher mais rica do mundo, tenho 10 reais. Dava pra comprar nada. Mas dava pra comprar pelo menos mas um pra salgado. sua realidade, né? Pra minha Porque realidade, ali adolescente... dava pra fazer o que eu precisava, né? Que era fazer as xerox ali dos trabalhos, que meu pai... Minha família ela sempre trabalhou em mercado, né? E naquele momento de fazer a construção para dentro de casa, o dinheiro era todo focado nas contas mensais, na compra de material e no pagamento para o pedreiro, seja lá para o que fosse. Então, era realmente o dinheiro virado para as coisas básicas. Então, a futilidade, vamos botar assim, de uma criança, era se vira para você poder conseguir. Porque no momento, mamãe e papai não podem te ajudar. Você já teve que desenvolver esse espírito empreendedor ali desde muito cedo, até pela necessidade, né? Sim. E por também ter esse desejo de colaborar. Porque acaba que a gente é ensinado, né? Sim, desde pra você pequena ter a noção, somar ali o na meu família. primeiro 100 reais que eu ganhei, eu falei assim, mãe, tá aqui, ó, pra te ajudar a pagar a conta de luz. Minha mãe, não, o dinheiro é teu, se vira aí com o que você quer comprar. Quer comprar uma roupa? Você compra. E tipo assim, a minha vida na forma de trabalho também foi muito para isso.
que meus pais, eles nunca pediram que eu usasse o meu dinheiro para dentro de casa. Eles falavam, olha, você tem que trabalhar para você ter o seu. Então, se você tem, use com sabedoria. Compre uma roupa que você precisa, um sapato, uma maquiagem, se você quiser, use para você. Não use para futilidades, para uma balada, para pagar coisa para os amigos. Não. O seu dinheiro é você que fez, então você tem que gastar com você. Isso é muito bacana, porque você foi gerando ali responsabilidade, né? E aprendendo a gerenciar, né? O pouquinho ali que você tinha, bem novinha. Quando passou essa fase da adolescência, Luana, e você se enxergou ali como... Acabou ali os estudos, tendo que trabalhar. Você continua nessa atividade da área da confeitaria? Não, então. Aí eu comecei a trabalhar no mercado, porque... Minha mãe estava com algumas preocupações assim dentro de casa. Ela falou assim, olha, é melhor você começar a trabalhar como carteira assinada, que você vai ter mais uma estabilidade e você vai ter um dinheiro fixo. Falei, tá bom. Comecei a trabalhar no mercado, aí eu entrei como auxiliar de padaria nesse mercado. Aí, quando eu vi aquele mundo da panificação, da confeitaria, eu achei a coisa mais linda do mundo, que é uma mistura de uma farinha com fermento e uma água, vira um pão. Cara, a gente compra um pão, a gente não dá valor para aquele trabalho, mas é um trabalho tão bonito que você vê que dali ele vira um pão doce, um pão de forma, um pão de hambúrguer, que alimenta. Sim. É uma coisa muito maneira. E uma decoração de um bolo. Cara, um bolo, hoje em dia, se você pode ter toda a decoração de uma festa. Mas se você não tiver o bolo, você não tem a festa completa. Verdade. Né? Então, eu fui vendo aquilo, fui me apaixonando. Aí eu comecei a fazer cursos. Lá perto do meu trabalho tinha curso de confeitaria, e tinha modelagem 3D, curso de panetone decorado, curso de bolo decorado em pasta americana, que na época, né, 2013, era aquela paixão de todas as mães ter um bolo decorado de pasta americana pro filho. É verdade. Aí eu fiz o curso. Eu falei, caramba, já sei fazer. Meu primeiro bolo de pasta americana ficou horrível. Ele ficou parecendo aquelas... como é que eu posso te explicar? Uma panqueca. O bolo ficou lindo, mas com recheio, sem o conhecimento correto, o bolo ele tá ali montado certinho. Quando você vai preparar, com o tempo ele vai arriando. Aí ele ficou boludão, ficou horrível, cheio de parecendo umas estrias assim no bolo. Eu preciso estudar mais, preciso conhecer mais. Aí eu fui conhecendo. Chegou a época do Natal, fiz o curso de panetone. Aí eu falei assim, eu sei fazer a decoração, mas a massa eu não sei fazer. Aproveitei que eu trabalhava numa padaria, comprava o panetone fresco, fazia a decoração e vendia. Aí as pessoas, naquele negócio de querer a mesa de Natal toda linda, isso aqui é um diferencial que ninguém tem. Vou comprar para enfeitar minha mesa. E eles compravam, encomendavam, falavam, olha, eu quero assim, eu quero assado. Aí eu fazia o Papai Noel, fazia as caixas de presente, a árvore de Natal. E ficava ali, você tinha ali aquela lindo. criatividade para Sim. Pegando ali o que você tinha, o conhecimento que você tinha, dar aquela diferenciada, né? Porque o empreendedorismo é isso, é pegar algo simples às vezes, né? Mas que as pessoas não sabem fazer, você tem o que as pessoas precisam, modifica ali e vê a necessidade do mercado naquele momento, das datas comemorativas, isso. Né? Exatamente. E vai fazendo. É fazer do limão uma limonada, como as Isso. pessoas falam, né? E o bom do empreendedor é que as pessoas, elas usam uma pessoa que sabe fazer algo como uma maneira dela se sair. Que é assim, eu sei fazer, mas eu não tô a fim de gastar meu tempo com isso, vou então gastar meu dinheiro. Sim. Então, eles aproveitam que encontram uma pessoa que tem ali um conhecimento, que sabe aplicar e paga. Então, empreendedorismo é isso, uma mão lavando a outra e vamos que vamos. Você sabe fazer? Eu também sei, mas eu não tô a fim de fazer. Faz para mim? Faço, é tanto. E você conseguiu lidar bem, Luana, com essas duas frentes? Porque você começou o seu trabalho lá com panificação, né? Que agregou o conhecimento que você já tinha, né? Uhum. E você continuou ali vendendo para fora e trabalhando no lugar onde você já trabalhava. Sim, eu passei 12 anos nessa empresa. Eu fui mandada embora ano passado. E até, assim, o dia que eu fui mandada embora, eu fazia N situações para poder vender no trabalho. Era bolo de pote, era um pudim, era bolo fatia, empadão, eu fazia de tudo para poder vender. Porque no trabalho era disponibilizado o almoço, um lanche, mas o lanche era um pão com manteiga e café. Nem todo mundo tá afim de comer isso. Aí tu chega com o empadão quentinho, quem não vai querer?
Sim. Isso, inclusive, que você está falando é algo muito bacana, que a gente vê, assim, diferentes histórias, trajetórias, mas que de muitas pessoas começa assim, né? No seu caso, começou na escola, né? Mais novinha. Mas esse é o caso de muitas pessoas, que o principal cliente ali, os primeiros clientes são os colegas de trabalho, né? Porque você Sim. começa a vender ali, ver que o pessoal quer uma coisa gostosa, um docinho depois do almoço, né? Com certeza. Um lanchezinho diferente, você tá ali o dia todo, tá cansado. É um momento ali de prazer. E você viu nisso como uma forma de incrementar ali a sua renda. Sim, eu usava o calor até como uma forma de me crescer, né? Ah, tá muito quente, ai, seria tão bom comprar um sorvete. Calma aí que amanhã eu chego com uma novidade. Aí Então tava você eu lá. pescava ali e... Tava sempre eu lá com uma novidade. Era um sacolé gourmet, era um bolinho gelado. Aí o pessoal, ai, eu não vou lá fora comprar um sorvete, não. Luana, me dá aí. Eu falei, toma. Posso pagar no pagamento? Claro. Era uma forma de eu dar fazia ali aquela a segurada ficha. no dinheiro pra não gastar. Então era assim. E esse período para você, porque você falou que ficou 12 anos nessa empresa, Sim. né? Foi durante esse período que você se tornou mãe também? Sim. E você... conta um pouquinho dessa parte da sua história, Luana, porque, assim, é muito legal de você contar esses desafios aqui, porque nós temos várias mulheres que nos assistem e que elas encontram no empreendedorismo, muitas vezes, a forma de dar conta ali da maternidade, né? Porque não é fácil você, ali... Toda mãe, né, quando ela tem ali o bebê, ela pensa, cara, vou voltar a trabalhar, que já é um desafio, né? Sim. Aí ela fica naquele dilema. Às vezes, quem já tem uma atividade empreendedora decide mudar o caminho ali, o rumo, para poder dar conta, né? O que também não é fácil, porque você já tem uma renda certa ali, você vai mudar essa realidade. Ou, enfim, é sempre um período para a mulher muito delicado em que a mulher ali, ela muitas vezes tem que se reinventar dentro da sua realidade como mãe, né? E você seguiu trabalhando durante esse período e dando conta do que você fazia por fora? Sim. É assim, como eu falo, né? Cada bebê é um bebê, cada maternidade é uma maternidade. Às vezes pode ser simples, como também muito complexa. Então, assim, no período que eu tava com a minha filha novinha, eu falei assim, poxa, eu vou dar um tempo agora para poder conseguir entender como é ser mãe, porque é um bicho de 7 cabeças. Criança não vem com manual, não vem com uma explicativa, você tá lá com a criança bem, e do nada a criança, pá, uma febre. Né? E às vezes a febre vem acarretada de N outros problemas. Então, de qualquer forma, eu continuei seguindo, eu e meu esposo, fazendo os bolos para as festas, porque a gente também tinha cliente fixo que fazia o mêsversário do filho, aí pegava, pedia sempre ali todo mês um bolinho decorado com temas diferentes, era um cupcake decorado, era um docinho. Então, a gente estava ali preparado para um lidar, assim, um auxiliando o outro. Um ajudando o agora outro. eu vou fazer o bolo, tá bom, vou ficar cuidando da minha filha. Então, um ajudava para fazer cada coisa. E assim a gente foi tocando. Foi fácil? Não foi fácil. Foi muito difícil, porque teve vezes da minha filha ter crise de madrugada, com uma alergia muito forte, porque ela nasceu na época de abril, então é um clima mais seco, né? Aqueles resfriados muito brabos. E ela chegava a ficar muito congestionada. A gente tinha que parar na emergência com ela, sem ela conseguir respirar, e tinha um bolo para entregar no dia seguinte. E vamos que vamos virar madrugada fazendo bolo, cuidando da criança. A criança está fora de risco, a criança está bem. Amém. Agora vamos seguir com as nossas responsabilidades. Aí, quando eu voltei a trabalhar, o meu esposo, a gente não conseguiu alguém para ficar olhando ela. Aí eu falei assim, olha, eu ganho, querendo ou não, um pouco mais que você, e você tem mais paciência. O que você acha de você sair do emprego para você ficar em casa cuidando da nossa filha e eu continuar trabalhando para poder ter um plano de saúde, ter o dinheiro fixo? Pode ser. Ele ficou em casa e eu trabalhava. Como eu trabalhava de manhã, eu chegava à tarde em casa e fazia as coisas. Eu ficava com ela em casa e ele saía para a rua para vender. A gente tinha uma cesta desse tamanho assim em casa, que a gente colocava biscoitos amanteigados, brigadeiros, cupcakes, essas coisas assim, docinhos, e ele ia vender na rua. Aí, ali por perto mesmo, a gente fazia a nossa clientela, o nosso material. Vocês tinham aí uma jornada bem cansativa, né, Luana? Porque vocês revezavam ali no cuidado da filha de vocês e você meio que trocava um trabalho para o outro, né? Porque você
executava o trabalho em casa, ele saía para vender, realmente uma realidade cansativa, né? E desafiadora. Muito cansativa e muito desafiadora. De momentos de você parar e falar assim, eu não vou conseguir. Não, peraí, eu tenho minha responsabilidade. Porque eu sou o tipo de pessoa que, por eu ter uma responsabilidade, eu só sossego depois que eu concluo. Enquanto tiver faltando uma farpa para concluir, eu não fico quieta. E durante esse período, Luana, porque você começou lá bem jovem e sempre vendeu fora, por mais que você trabalhasse ali no local. Você teve desafios como, por exemplo, para precificar o seu produto? Errou, acabou vendendo barato, Muitas demais? vezes. Como que você lidou com essa parte? Você buscou algum auxílio? Sim, busquei. Cara, meu maior professor foi o YouTube. Foi o YouTube, foi pessoas que já trabalhavam na situação, né? Conversar, então, né? Com exatamente. outras pessoas. Eu conheci uma youtuber que ela tava explicando a forma correta de fazer precificação. E no link dela, né, na descrição, ela compartilhava uma tabela de precificação, que lá ela explicava que você tem que colocar o produto, o valor e a gramatura do produto. E com isso, a planilha ela pegava e fazia. Mas até eu chegar nessa planilha, olha, trocava moeda. A verdade é essa, trocava moeda. Que é a realidade de muita gente, porque Sim. você sabe executar ali o seu produto, faz um produto de qualidade. Sim. Mas esse é um erro muito comum, inclusive, que pessoas que estão começando fazem. Às vezes, por você vender para pessoas próximas a você, poxa, não quero cobrar caro, você acaba não enxergando o valor que o seu produto tem de fato, né? Sim. E acaba trocando seja meia dúzia. Né? Porque tem muita gente que ela fala assim, vamos supor, vou vender um brigadeiro. Ai, não, R$100 um cento? Está muito caro. Mas você não vê o sacrifício que é para fazer. Você tem que se disponibilizar para ir no mercado, comprar leite condensado de qualidade, um creme de leite, uma manteiga, seja for um brigadeiro comum, um cacau 50%, um granulado de qualidade. Porque se você não comprar um granulado, que é a finalização, cara, o brigadeiro todo pode ser uma delícia, mas se o granulado for ruim, acabou o brigadeiro. Aí tem o tempo que você fica no fogão fazendo o produto, para dar o ponto correto, porque até o ponto correto do brigadeiro é complicado. Se você não der o ponto correto, ele fica ou borrachudo, ou ele vira uma panqueca dentro da forminha. Jesus. É o ó. Aí você vai lá e precifica o produto e entrega para a pessoa. Poxa, mas está tão caro, fulano faz mais barato. Aí você fica, caramba, eu preciso desse então, dinheiro. Então, compre com fulano, não compre com ela. Dá porque, vontade. assim, é bacana a gente falar isso aqui, porque é muito chato. Acho que todo empreendedor enfrenta isso, né? Sim. De as pessoas colocarem, pessoas que não lidam com o que você lida, colocar preço no seu trabalho, no seu serviço. Quando, na verdade, o primeiro que tá tudo caro. Muito caro. Segundo, que normalmente quando se compra, você está pagando não só pelos ingredientes ali, mas pelo tempo daquela pessoa, pelo tempo, pelo talento que ela investiu naquilo ali. Então valorizem as pequenas empreendedoras, valorizem os pequenos empreendedores, o pequeno produtor, né? Que está fazendo aquele produto ali, até porque se você está pagando é porque você não quer fazer. Exatamente, porque você não tem tempo exatamente. de fazer. E o produto de qualidade, ele tem o seu diferencial, porque coisa barata você pode encontrar em qualquer lugar, né? Sim. Mas quantas vezes a gente não vai lá numa padaria que seja, você compra aquele sonho. Aí você morde o sonho, só tem aquele recheio ali da frente que era pra te enganar. Dá uma raiva. Que era pra te enganar. Quando você morde, não tem mais nada dentro, né? Exatamente. E quando você conhece uma pessoa que faz com carinho, que faz com amor, que faz com dedicação, então você paga com gosto, né? Sim. Aquilo ali que você tá comprando. Um exemplo foi que nessa época que minha filha era pequena, eu tava... Dei a louca, né? Falei assim, vou virar o Willy Wonka. Vou inventar coisas aqui, vamos que vamos. Então, era uma época que só vendia cajuzinho, brigadeiro e beijinho. Ou bicho de pé, que é aquele brigadeiro rosa. Eu falei, e se eu fizer um brigadeiro de manga? Se eu fizer um brigadeiro de hortelã? Pô, legal, vamos fazer de laranja? Então, assim, o cliente não ia comprar uma coisa que não conhece. Eu aproveitava assim, você comprou 200, vou te mandar uns 10 para você provar, um pouquinho de cada sabor. Aí depois você me fala o que você achou. Então, eu sempre vi essa forma de também você atrair o cliente. Claro. Porque não adianta você inventar um circo, mas o cliente não conhecer. Ninguém vai pagar por uma coisa que não conhece. Sim. Então, assim, mesmo por curiosidade.
Você não vai gastar um dinheiro para você comprar, sei lá, um poodle numa cadeira de ciclismo. Você tinha que ter ali uma estratégia para o cliente conhecer aquele produto e desejar, né? Gerar desejo Exatamente. por aquilo que você tinha, que era um diferencial. Exatamente. Né? São Aí coisas que a gente vai aprendendo Exato. a diferenciar ali o produto que a gente tem e a vender mais, que é o objetivo, né? Luana, você contou um pouquinho da sua história da maternidade. Você é mãe de uma filha atípica, é Sim. isso? Eu queria que você contasse um pouquinho... Porque, cara, eu mesma tô impressionada. Quando fiquei sabendo dessa história, eu falei assim, meu Deus, porque é uma vencedora, né? O fato de você ter tantos desafios, não desistir e ainda dar conta de empreender, que a gente sabe, a gente sempre tem falado aqui nos episódios de todos os desafios, né? Que é de uma mulher no empreendedorismo. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência e como você encontra no empreendedorismo também esse lugar onde muitas coisas desaguam, né? Inclusive até mentalmente, porque para muitas pessoas você pode começar a empreender ou por uma necessidade ou às vezes até como uma terapia mesmo, Sim. né? De uma ocupação que você encontra ali, um prazer e ainda está somando com a sua família. Como que foi lidar com essa nova realidade de se identificar, de enxergar que você era mãe de uma criança típica dentro de uma realidade tão desafiadora que você já vivia? Foi muito complicado até a gente encontrar o diagnóstico dela, né? Porque pra gente era uma criança normal, né? Uma criança agitada, uma criança brincalhona. Então, assim, quem conhece minha filha sabe que ela é uma espoleta. Ela é o amor em pessoa, mas também ela é agitação em pessoa. Ela é o Sonic misturado com ursinhos carinhosos. Uau! Mais ou menos assim. Então, foi muito complicado. Porque nesse período do desenvolvimento dela, a gente enfrentou por muitos problemas. Em escola, em casa, com a nossa própria família, para poder entender o que era o autismo ou o TDAH dela. Porque até então a gente só tinha o diagnóstico do TDAH. Sim. Né? Minha família não entendia, botavam a culpa em mim, como se eu fosse responsável pela minha filha ser, vamos botar assim, entre aspas, uma criança mal educada, né? E eu ficava com aquele peso, porque o TDAH e o autismo são coisas que hoje em dia estão sendo mais faladas. Sim. Mas se você for verificar, é uma coisa tão recente, o estudo, se eu não me engano, é de 2017. Mas ainda assim dá muita ignorância Ainda a assim, respeito. é muita ignorância. Muita mesmo. A minha filha ela é uma criança de autismo nível 1. Mas ela é muito verbal. Ela, assim, papas na língua é o que ela não tem. Papas na língua, vergonha ela não tem. Ela é muito dada, ela é uma criança muito amor. Mas, por conta disso, ela passou por muitas dificuldades na escola. E, com isso, a gente passou por muitas dificuldades em casa. Porque a gente, naquele negócio de tentar entender quem somos e tentar nos construir como pais, nossa, foi muito complicado. E lidar com trabalho, lidar com terapia, lidar com médico. Tem uma hora que você para. Por N vezes, eu parei e fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu surtava, eu começava a chorar. Eu falava, eu não estou sendo uma boa mãe, eu não estou sabendo fazer o que eu tenho de fazer. Era uma coisa complicadíssima. E agora que ela está com seus 10 anos, né? Que ela está se expressando mais, está falando mais. Porque mas são também fases, né? vem muita coisa, mas até ela chegar a essa fase foi muito complicada. Porque de fato são fases e você também estava vivendo a fase de lidar ali, de lutar, vamos dizer assim, né? Em diversas frentes. Em algum momento durante esse período você pensou em desistir daquilo que você fazia para fora ali da sua atividade empreendedora, Luana? Sim, porque nesse período eu entrei em depressão. Eu tentei me matar. Fiquei internada por um período numa clínica, porque eu simplesmente apaguei. Eu não sabia chegar ao hospital que eu cheguei e eu fiquei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei, o que eu tô fazendo aqui? Aí o médico falou assim, você tá passando o quê? Eu falei, eu não sei, eu não tô bem, eu tô tomando rios de remédio para conseguir apagar a minha mente, porque você não sabe exatamente o que tá passando, mas é um turbilhão de tantas vozes te sufocando que você fica perdido. E foi o que aconteceu comigo, que eu cheguei a tentar me matar. E
o médico viu que a única solução ali do quadro do que o hospital poderia fazer seria me internar. E foi um período onde virou um redemoinho na minha cabeça, foi um rendezvous. Que eu falei assim, não, eu não era assim, por que eu tenho que ficar nessa vida? E junto com a minha espiritualidade, eu consegui me levantar e falei, não vou mais passar por isso, não tô maluca, não nasci desse jeito. Eu sei que transtornos mentais, transtornos de depressão, ansiedade têm que ser tratados sim, e foi o que eu fiz nesse período. E vou te falar que hoje em dia eu estou uma pessoa totalmente diferente. Agradeço muito a minha família, a minha espiritualidade por estar sempre ali comigo, me ajudando. Mas foi um processo louco onde eu falei, vai tudo pro quinto, não quero mais saber de nada. Sim, e dei uma porque pausa. eram muitas pressões, né? Na verdade, Sim. você viveu ali por muitos anos uma realidade de muitas pressões e que às vezes a gente vai levando, né? Vai levando porque não tem outra alternativa, vamos dizer assim, vai né? calando uma voz que tá pedindo socorro Sim, dentro de você. Tá pedindo descanso, tá pedindo auxílio, mas você vai ali mantendo a posição, sendo forte. Porque, assim, a sociedade, ela, no nosso lugar, né, de mulher, quando a mulher ela já trabalha fora e é mãe, você já tem... Eu costumo dizer... Quer dizer, eu ouço muito... Eu não sou mãe, né? Mas eu ouço mães falar, nasce uma mãe, nasce uma cobrança, nasce uma culpa. É uma culpa essa palavra. É porque o que eu falo com a minha mãe. A minha mãe, ela mima muito a minha filha. Eu falo assim, não faz determinadas coisas. Porque lá fora, se ela for replicar o que você está querendo passar o pano, nunca vão falar, é culpa da avó. É sempre culpa da mãe. Verdade. E a mãe, né, no seu caso, você, mãe de uma criança típica que empreendia, que tinha o seu trabalho fora, é muito natural de você mesmo, ninguém precisa fazer essa cobrança, de você mesmo se sentir aquém em várias posições em que você está. Tipo, eu faço muitas coisas, ao mesmo tempo eu não faço nada. Porque quando a gente faz muitas coisas, né, a gente se sente assim, faço muitas coisas, ao mesmo tempo eu não faço nada. Estou insuficiente. Para você ter noção, depois que eu fui mandada embora, eu fiquei assim, não. Depois que eu saí da clínica psiquiátrica, eu me dei um tempo, falei, não, vai tudo ficar lá no seu canto, eu vou cuidar de mim. Fiquei esse período sem fazer nada, só me cuidando, quando eu falei assim, não, é agora. Tô em casa, agora eu vou botar pra frente minha vida. Aí foi que eu criei a minha loja, que eu falei assim, agora eu vou criar o meu MEI. Pensei que eu, criando o MEI, ia criar o arco-íris, né? O mundo ia ser modificado, eu ia virar a nova empreendedora master do mundo. Oh, meu Deus. Porque a gente acha que pelo fato da gente fazer um produto bom, a gente vai ter rios de cliente. E não é assim. Da mesma forma que a gente faz um produto bom, outra pessoa faz um produto bom também, mas aí faz aquele negócio, como a gente estava falando, poxa, mas fulano faz mais barato. Aí, mas de fulano é diferente. De fulano tem um unicórnio pintado em cima. Pô, beleza, o meu só tem um gato. Esse período que você está falando, Luana, é quando você abriu a sua loja no iFood, é isso? Sim. Você ficou em casa... Porque foi esse período que você enfrentou a depressão e tudo mais. Você ficou afastada, é isso? Fiquei do seu trabalho? Fiquei afastada, eu acho que por 4 meses. E foi nesse período que você... Não, eu preciso ocupar a minha mente, eu preciso recomeçar, eu preciso me reerguer, né? Me erguer. Porque você aquele criou negócio, a loja. Mente vazia, oficina do diabo real. O cara trabalha firme. Tá? Se você deixar ali e ficar moscando, ele vai botar cada pensamento louco na tua cabeça... que você fica assim, será? E você sempre foi muito ativa, né? Então, realmente, você sempre trabalhou. Desde novinha, sempre estava ali fazendo alguma coisa. Então, era como que se fosse a sua vida mesmo, um escape ali para você. Exatamente. E o fato de você estar afastado, você dependendo de um benefício, até aquele benefício chegar para você, Sim. Você fica dependente dos outros. E você fica, caramba, eu tô sufocando fulano. Poxa, eu tô sendo um peso. Caramba, eu tô sendo um fardo. E agora, o que eu faço? Vou meter minhas caras e vou dar meu jeito. Aí, como eu falei, mente vazia, oficina do diabo, nesse período, o banco me dá um cartão de 7 mil. Você não sabia se ria ou se chorava? Eu falei, não sei quem é mais doido, se eu que acabei de sair da clínica ou o banco que tá me dando cartão de 7 mil. E aí você usou esse cartão para poder investir? Lógico. E como que foi isso? Você Tô comprou devendo produto? até agora. Mentira! Estamos em 2025, eu tô devendo desde Esse podcast 2023. é sem cortes, contando a realidade nua e crua, como ela é
para você que está nos assistindo. Cara, que loucura! E aí você pegou esse cartão e falou assim, vou comprar de mercadoria. Vou investir. Eu saía de casa louca pra loja de confeitaria. Eu falei assim... É agora. É aqui. Eu parecia aqueles mochileiros que falam assim, eu vou enfrentar o Monte Everest. Ia. Comprei chocolate, comprei leite condensado, doce de leite, comprava tudo. E abriu o iFood. Abri a loja do iFood. E como que foi essa... Porque, aparentemente, agora você tinha conseguido organizar melhor, né? Porque você estava se dedicando somente a isso. Pensei que eu ia... Agora nós vamos crescer. Não foi. Fazia bolo, não sabia a forma correta de armazenar, né? Fazia os bolinhos para fazer aqueles bolos caseirinhos, né? Que vende no iFood, que é aquele recheado, pequeno. que é um vulcão maravilhoso. Sim. Aí o iFood me veio com cupom de 99 centavos. Oh, meu Deus. Se você não entender direito a precificação do iFood, você troca a moeda, literalmente, ou então você tá dando pro cliente o produto e você não recebe nada. Porque, no caso, você entrou, né, Luana, sem saber como que funcionava. Na cara e na coragem. É uma plataforma que eu vou cadastrar ali meu produto. Vou fazer venda. E vou fazer venda. É mas não tá é tão simples assim. Estampado em todos os cantos. iFood. Sim. Não. Você pensa, é uma plataforma de delivery, de comida, né? Que você tem conhecimento, iFood, vai bombar. Exatamente. Só que mas eu esqueci de um detalhe. Tinha várias coisas que você não sabia. De vários detalhes. Localização. Como é que é a localização onde eu tô? Não notei isso. Não notei a localização onde eu estava. Não notei a precificação correta novamente. Caramba. Não notei motoboy. Então, assim, eu assinei a plataforma do iFood com o motoboy deles. Mas onde eu morava era comunidade, cara. Eu tinha que descer um morro, ir lá pra pista, procurar motoboy pra poder entregar. E tinha vezes que tem uns clientezinhos que só Jesus. Olha, o produto chegou aqui faltando. Senhora, a culpa não é minha. Eu mandei o produto. E o ruim é que na plataforma você não tem como você tirar uma foto e provar pro cliente como o produto tá saindo. Então, se o cliente ele for... como é que eu posso dizer? Se ele colocar ali tiver qualquer uma má índole, coisa, ele faz isso, né? Aí eu, caramba, e agora? O que eu tô fazendo? Aí ficava, poxa, eu não vou ter venda, não vou ter venda. Não tinha venda. E o produto lá dentro da geladeira. Eu, caramba, vai estragar. O que eu vou fazer? Era a época de Dia das Crianças. Chamei as crianças todinha da rua. Vai lá em cima, chama as crianças. Eu não sabia que aquela rua tinha tanta criança. Aí aparece. Nossa, mas eu entrei num tabuleiro desse tamanho. Foi a festa daquelas crianças. Porque você via que tinha crianças de vários tipos. Criança bem cuidada, criança descalça, criança suja, criança limpa. E tia, muito obrigado, tia. Eu gostei muito disso. Aquilo dali foi meu ganho. Eu fiquei mais feliz vendo aquilo do que conseguindo fazer uma venda. Mas a cada venda que eu fazia também eu vibrava. Caraca, saiu! Finalmente estou vendendo. E eu ficava muito feliz com isso. De ser grata, né, Luana? Por aquilo que você estava fazendo. Sim. Porque, assim, é bacana de você falar dessas dificuldades e desafios que você teve, porque o empreendedorismo ele é um caminho de muitas fases, né? E que cada pessoa vai viver essas fases de maneira diferente, porque tem realidades diferentes, né? Sim. Vai levar tempos para superar, mas o que a gente sempre ouve é que vence quem não desiste, né? Que é muito importante você não desistir, porque se você acredita naquilo que você faz, que o seu produto é bom, que você coloca amor naquilo que você faz, é importante que você não desista, porque... afinal de contas, tem muitas pessoas que fazem muitas coisas, como você disse, né? O mercado ele tem ampla concorrência, mas é muito importante você ter fé e não desistir, porque de todas as pessoas que nós recebemos, a gente percebe, qual o segredo? A gente pergunta, né? Aquela pergunta clássica. Qual o segredo para você ter alcançado esse lugar, para você ter chegado onde chegou? E a gente percebe que falta de desejo de desistir, todas tiveram, né? Mas só chegou quem não cedeu a esse medo, né? Uhum. Mesmo tendo condições tão adversas como você enfrentou, né? De ter enfrentado uma depressão no meio desse processo, de ter ali, de equilibrar vários pratinhos, né? Para a sua realidade. E, por fim, quando você venceu esse período, né? Você voltou a trabalhar. Você deixou a questão do iFood e continuou vendendo independente? Não. Nas minhas folgas, eu vendia no iFood. Você continuou, mas aí já com know-how, com alguma experiência, né? Sim, do que você mas tinha tido. aí o que eu fiz?
Como eu sempre pesquisava, sempre fui atrás para poder entender um pouco mais, tem muitos canais no YouTube que te ensinam a como você lidar com a plataforma do iFood. E também tem pessoas que trabalham te dando uma mentoria. Consegui um cara para poder fazer a mentoria na minha página do iFood, só que o cara botou tanto cupom, botou tanta forma que realmente estava atraindo os clientes. Mas vamos supor que uma compra de R$ 40, o cliente pagava 15. Tinha cliente? Tinha, mas eu estava pagando para vender. Você tinha ali o marketing funcionando ao mesmo tempo que isso não era rentável. Se não é rentável... Não me vale. Óbvio. Né? Aí, continuei vendendo no trabalho, que era aí onde eu tinha dinheiro, que eu conseguia vender, porque por ser um local grande, então tinha muitos clientes. Eu tinha muitos clientes. Então, eu ia lá, vendia. Na minha folga também pegava, fazia, ia lá, vendia. O pessoal encomendava, eu levava um produto diferente. Voltava para casa cansada pra caraca, mas estava lá. Não desistia. Tentava dar o meu melhor para entregar um produto de qualidade, um produto que a pessoa se sentisse satisfeita e que ela retornasse. Na plataforma do iFood também fazia a mesma coisa. Aí eu comecei a querer fazer salgado. Juntei com meu esposo, que ele já tinha feito um curso de salgadeiro. Falei, vamos fazer. Aí a gente criou combos no iFood. Era uma torta cookie com uma Coca-Cola e um salgado. Vendia pra caramba. Os outros vinham, olha, tem torta hoje. Criei uma página no Instagram. Quando eu não abria a loja, a pessoa vinha pelo Instagram. E aí, tem torta cookie hoje? Eu falei assim, olha, hoje não tem, mas você quer para quando? Tentava procurar o cliente, botava foto, chamava a atenção deles, conversava. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, conversativa, né? Sempre fui de tentar atrair o cliente para saber o que exatamente ele quer para poder entregar o que ele quer comprar. Sim. E assim eu fui fazendo. Aí chegamos à época do Natal. Fiz um curso que realmente eu aprendi a fazer panetones. Fiz panetones muito gostosos. Poxa, eu vendi muito panetone naquele ano. Posso dizer para você que eu fiz quase R$ 3.000 com panetone e rabanada recheada. Isso trabalhando você, Continuei fora trabalhando do seu trabalho. E, tipo assim, meu esposo estava de folga. Eu falei, abre o iFood, tem produto aí, você consegue fazer. Só que eu não sabia que ele não sabia fritar rabanada. A primeira rabanada que ele me frita, ele não molhou a rabanada, jogou o pão seco dentro do óleo quente, recheou e mandou pro cliente. Quando eu vi a notificação de cancelamento no trabalho, eu falei, o que você fez? Pelo amor de Deus, me explica. Ele, eu fritei a rabanada, recheei. Falei, Taira, por que eles estão fazendo isso do cancelamento, então? Aí que eu cheguei em casa, ele me explicou que ele não sabia fazer rabanada. Aí, meia-noite, eu tinha acabado de chegar do trabalho, era umas 11 e pouca da noite. Fui eu procurei a cliente pelo Instagram, pelo nome que ela tinha colocado no iFood. Eu falei, foi você que fez o pedido na loja tal? Foi. Falei, sinto muito pela forma que você recebeu o produto, mas você aceitaria receber outro? Agora com a qualidade pelo qual você espera? Vou ter que pagar alguma coisa em troca? Eu falei assim, não, será um pedido de desculpas. Cheguei em casa, montei tudo, esperei o motoboy chegar, peguei e enviei para ela. Ali eu me senti satisfeita, porque eu tinha feito o trabalho que eu esperava e sempre entregar, que é um trabalho de qualidade, e manter o cliente. Mas isso que você está falando é bem legal, porque normalmente os primeiros auxiliares ali, né, do empreendedor é a sua família, né? É o filho, é o marido que aprende ali, tem que fazer. Às vezes dá tudo certo, às vezes não. Mas você teve essa preocupação ali, né, da satisfação do cliente e tudo Sim. mais. O que denota que é a veia empreendedora, né? Você tá feliz quando você vê o seu cliente feliz com o que você está entregando, né? Uma coisa que eu aprendi trabalhando em mercado é que um cliente bem atendido e bem satisfeito, ele retorna. E se ele for bem atendido, ele retorna com outras pessoas. Verdade. Entendeu? Então, assim, o mercado, para mim, ele foi bom porque ele me ampliou em relação à vista da panificação e também a um bom atendimento ao cliente. Entendeu? Ele foi me ensinando, ele me moldou de uma forma, assim, boa, para que eu pudesse entender no meu decorrer da minha vida. Assim, poxa, um cliente bem satisfeito, ele retorna. E que é uma realidade. Tinha clientes que eu via lá que já tinha 13 pedidos na loja. Eu falei, pô, esse aí gostou. Então, eu sempre mandava um brindezinho, um brownie, um brigadeiro.
Na época do Natal, eu pegava os panetones, cortava, fazia aquele bites de panetone. Tipo Mandava um provinha. saquinho pro cliente. Nossa, adorei a provinha. Panetone delicioso, Quem não gosta de rabanada um brinde, deliciosa. né? De um mimo. Quem não Aí, gosta? eles se amarravam. Aí, quando eu falei assim, cara, a plataforma só tá me dando prejuízo. Porque, novamente, eu não tinha conhecimento. Peguei, fechei. E continuei vendendo pros clientes que me procuravam. Vai assim, poxa, você não tá mais abrindo a loja do iFood? Não, porque eu tô tendo prejuízo. Você faz entrega pelo 99? Faço. Com certeza, o que você quer? Mas isso é bacana porque você conseguiu identificar ali com a sua experiência negativa que aquilo não servia para você, né? Pode servir para muita gente, mas naquele momento, naquela estação, não servia para você. E isso não te fez desistir, mas te fez recalcular a rota. Olha, Sim. eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço, eu não vou desistir daquilo que eu faço, mas eu preciso encontrar uma forma de entregar isso que não me gere dano. E você conseguiu. Isso que é bacana, né? Você teve ali a sua experiência que foi negativa, mas serviu de aprendizado e segue pra frente, E né? seguimos. E é isso. Aí, nesse período, eu voltei a também fazer bolos pra fora. Que eu falei assim, cara, bolo pra mim é a coisa que eu mais acho bonita. Você fazer aquela massa, fazer o recheio, montar aquele bolo. Cara, é lindo. É algo lindo. pelo qual você é apaixonada mesmo. Eu gosto muito do que eu faço. Não é demagogia, não. Eu amo. Eu faço porque eu amo. No dia que eu não tô bem, que eu falo assim, não tô com saco, não meto a mão na cozinha pra fazer nada, nem um ovo, porque eu sei que vai sair ruim. É, mas cozinha muito isso, né? Os dias que você tá inspirado, tem dia que você não presta pra... Tem gente que cozinha com Cozinhar ódio, um- que sai uma maravilha. Eu, se eu for cozinhar com ódio, eu vou botar fogo na cozinha. Não Então, dá certo. Não dá certo. certo. Cozinha, Não dá certo. a cozinha ela tem que ter amor, realmente. Hoje, Luana, você trabalha em outro lugar, mas você continua trabalhando CLT, é isso? E fazendo as suas atividades extras em casa. Durante esse período, você em algum momento já pensou em deixar o seu trabalho para seguir só com a sua atividade? É algo que você tem desejo de fazer, mas não enxerga que é o momento? Como você enxerga essa dupla jornada? Então, para mim, não é o momento de desistir. Porque o período que eu fiquei, que no caso, como eu falei, eu fui mandada embora no passado, em dezembro. Eu fiquei de dezembro até agosto, desempregada, e foi o período que eu fiz venda muito por aplicativo de corrida. A pessoa vinha pelo WhatsApp, encomendava e eu enviava pelo aplicativo de corrida. Entendeu? E foi indo assim. É encomenda no trabalho, vamos continuar produzindo para levar para o trabalho para vender, vamos vender na rua. Até em feira eu cheguei a vender. Teve um período que eu falei assim, e se eu fizer café pro pessoal que sai de casa 4 horas da manhã e não tem tempo de tomar um cafezinho? Fazia café, fazia bolo, acordava 3 horas da manhã, fazia um café fresco, pegava, comprava no dia anterior, porque não tinha padaria aberta, comprava no dia anterior, de noite, o pão, fazia bolo, um ovo. Pão com ovo todo mundo se amarra. Então Sim. fazia sempre ali uns pouquinhos, ia pro ponto de ônibus e ficava lá. O motorista parava, não, um cafezinho? Claro, toma aí. Vendia. Ou seja, você se reinventou também depois. Foram várias fases realmente que você viveu, né? Porque Sim, você e se reinventou nesse período que eu fiquei desempregada, eu voltei a ter o problema que eu tive anteriormente, de você ficar em casa. Como você disse, uma pessoa ativa, quando ela tem aquela pausa, ela trava. E foi o que muitas vezes acontecia comigo. Eu falava assim, não, hoje eu vou levantar, eu vou produzir isso, vou produzir aquilo outro. Mas e se não vender? O que eu vou fazer? E ficava matutando. Mas eu pensava tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que eu não saía do lugar. Ou era deitada na cama, olhando para o teto, tentando entender o que eu vou fazer da minha vida, qual é o plano de ação, como eu vou dominar o mundo. Não saía nada. Só saía fumaça da minha cabeça porque eu não conseguia agir. Aí meu esposo chegava do trabalho, o que foi? Aí eu desabava que nem uma criança. Eu não sei o que eu vou fazer, eu tô me sentindo uma inútil. Você tá trazendo todo o sustento para casa, eu não tô te ajudando com nada. Luana, a gente tá aqui para te ajudar. Respira, relaxa e é um dia de cada vez. Da mesma forma que você me ajudou várias vezes, eu tô aqui também para te ajudar. Então, assim, passei por um perrengue interno. Muito problemas na minha cabeça mesmo, uma autocobrança. Mas não desisti, continuei fazendo. Tinha vezes que eu ficava, não quero mais saber de nada, eu tô cansada. Não, desisto. Mas tinha vezes que eu pegava e falava assim, não,
Vamos limpar a poeira, arrumar o cabelo, fazer um coque, respirar fundo e vamos. E prosseguir, continuar. E prosseguir. E continuar. Hoje, Luana, essa é uma pergunta fora do script, tá? Mas eu vou fazer agora uma pergunta muito espontânea. Hoje, se você pudesse dizer nessa área profissional que você disse, olha, eu amo isso, eu amo fazer bolos, eu amo, é uma coisa pela qual eu sou apaixonada. E eu vejo, porque quando a gente está conversando com a pessoa, né, a gente vê que, de fato, aquilo que a pessoa está falando é genuíno, assim, do coração dela mesmo. Hoje, se você pudesse dizer o seu sonho em relação a isso, qual seria o seu sonho hoje? Se você, cara, eu viveria disso aqui. Tipo, se eu tivesse que viver qual assim. É a minha maior vontade? Desde quando eu comecei a fazer a confeitaria, eu sempre gostei muito de jogos de RPG, videogame. Então, eu cresci nesse mundo. A minha vontade era de abrir uma cafeteria com os meus doces e uma área só para jogos. Só, tipo assim, juntar o pessoal ali, que hoje em dia eu não vejo tanto aqueles eventos de anime e tal, mas eu queria juntar todos os mundos. É os doidos por doces, doidos por jogos, ter um lugar só deles, pra chamar de deles, e vamos comer, vamos jogar, vamos se divertir, vamos se sentir em casa. Eu queria isso pra mim. Uma loja que eu pudesse chamar de minha confeitaria, juntamente com a tribo, que eu me sinto tranquila e bem. Que legal. Entendeu? Isso é algo muito inovador, sabia? Muito inovador, porque eu particularmente nunca vi um lugar assim. E quem sabe, né? Esse não é... Por que eu perguntei isso, Luana? Porque o empreendedorismo, ele proporciona muitas pessoas a viverem seus sonhos, né? Não é fácil de maneira nenhuma, é fácil, mas a gente percebe quando existe um propósito na vida de uma pessoa, que parece que até que as coisas que dão errado, né, vão empurrando a pessoa para que ela viva, né, esse propósito e esse sonho. E é muito bacana você abrir isso aqui com a gente, compartilhar, porque nós estamos diante de mulheres que com certeza têm vários outros sonhos. Sonhos que só elas sabem. Por exemplo, quando eu perguntei o seu sonho, eu não fazia ideia que ia de ser que algo tão surreal, doido assim, né? Mas que interessante, porque as ideias mais milionárias, de negócios mais milionários, foram as mais irreverentes. Ou às vezes as mais simples, mas que ninguém... Sim. A roda foi um exemplo. Poxa, isso aqui não vai dar em nada. Mas você nunca sabe a necessidade do outro, aquilo que vai de fato funcionar, aquilo que vai vender. Mas uma coisa é certa, né? Se você tem criatividade, coloca o amor que você tem naquilo que você faz. E se você persiste, não desiste, tem tudo para dar certo, né? Então, eu amei conhecer a sua história. Luana, tenho certeza que inspirou a muitas mulheres que estão aqui com a gente. E tenho certeza que você vai alcançar o seu sonho, né? Assim eu espero. Se você não desistir, com certeza nós vamos conhecer aí não sei nem que nome teria esse negócio de tão irreverente que ele é. Cara, minha esposa inventou um nome louco, que é Taverna dos Dados Doces. Olha! Eu fiquei assim... Muito legal, tá? Mas eu achei interessante, porque junto os doces, junto com a parte do RPG, né? Que são tavernas, que eram onde os jogadores se encontram para beber e tudo mais. Eu falei, cara, achei maneiro. Incrível a ideia. Muito incrível mesmo. Muito incrível. Olha, eu super iria, né, comer lá os dados doces, que eu ia jogar, eu não sei jogar nada, não. Mas eu iria lá porque hoje tá super em alta, né? Esses lugares instagramáveis e tudo Sim. mais. E, de fato, se você aplica ali a fé, a ideia que você tem, a provisão chega, né? Obviamente, conhecimento. Cara, hoje em dia eu vejo que, assim, se você não parar para estudar primeiro o ambiente que você vai, a forma de você guardar seu dinheiro, aplicar ele da forma correta, não adianta você ter um sonho lindo, maravilhoso, ter o conhecimento de fabricar, mas não saber como você desenvolver no decorrer do tempo. Porque o nosso sonho ele é muito lindo, mas se você não tiver o conhecimento do microempreendedor, que é, como você pontuou, que é a precificação, os detalhes, impostos, né? O planejamento ali, aquela pesquisa de campo. Os detalhes mais insuportáveis, mas que são a base de você ter uma coisa correta perante a lei e que vai te dar um retorno, né? Sim, se você não tiver isso, você só vai estar, trocando moeda ou arrumando um estresse para você. E até se realmente não for uma coisa que a pessoa goste de fato, ela desiste e não volta nunca mais. E vai ter aquilo dali como o pesadelo dela.
Quando você trabalha com sonhos e com satisfação, né? Com alegria, porque o doce, o bolo, ele marca momentos, né? Na vida de uma pessoa. Então, você tá ali entregando, antes de tudo, uma experiência. Não, e o doce pessoa. também te traz muita segurança. Porque quem vai sequestrar uma pessoa gordinha? É um peso extra pra caraca pra tu levar. Então, doce salva a vida. Sim, doces salvam vidas. Então, compre um doce aí da pequena empreendedora que você conhece. E compre da Luana também. Luana, queria que você desse um recado para as mulheres que hoje estão como você, né? Trabalhando, empreendendo, sendo mãe, sendo esposa, e que elas não vão desistir porque elas também vão alcançar os seus sonhos. Queria que você desse uma palavra para elas e queria que, inclusive, se você quiser compartilhar a sua rede social para o pessoal te acompanhar lá, acompanhar os seus negócios, comer os seus doces, né? Fica à vontade aí com o seu merchandising. Então, a primeira coisa que eu vou falar é respira. Não pira e não surta. Porque se você não tiver uma cabeça sã, nada vai fluir. Então, a melhor coisa que a pessoa pode fazer é procurar, sim, conhecimento de todas as formas. Tem um curso. Faça um curso, aprenda e não desista. Bote a cabeça no lugar, entenda como é a forma do empreendedor, do microempreendedor, para depois de você meter as caras de abrir uma loja, seja ela virtual ou física, porque o conhecimento é o que te vai dar uma base para você poder crescer e realmente colocar seu sonho em pauta, que você vai falar, finalmente eu consegui. Sim. Né? E a diversidade, loucura que a vida vai te botar é só umas pedrinhas que você pode escolher. Chutar elas e seguir teu caminho, ou você usar isso como uma forma de criar um muro para você nunca mais sair daquele espaço. E você passa a sua vida inteira se sentindo uma pessoa inútil porque você não conseguiu teus sonhos. Porque a vida ela é tão curta para você desistir de algo que você gosta e morrer com arrependimentos que não vale a pena. É mais fácil você seguir, porque o tempo que você vai gastar seguindo a tua vida desistindo, você pode gastar a tua vida insistindo, lutando, para você realizar o teu sonho. Pode ser uma coisinha mínima, como também pode ser uma coisa gigante. Mas o importante é não desistir. Nossa, muito forte o que você falou, né? É melhor gastar tempo insistindo, né? Do que desistindo. E é porque verdade. o tempo vai passar de qualquer forma. Se você não investir ele de uma forma saudável, você só vai ter passado pela vida. Verdade. Ou a vida vai ter passado por você e você vai fazer, o que eu fiz? Nada. E passa mesmo. Passa muito rápido e você vai ficar assim, caraca. E para quem é mãe, faça suas coisas, mas também faça de uma forma que seus filhos te usem como exemplo. Porque a gente, como mãe, a gente vai estar lá para os nossos filhos sempre. Educando, ensinando, fazendo seja o que for. Mas é tão lindo você ver seu filho falando assim, quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe. E eu já ouvi isso da minha filha, isso é a coisa mais linda que tem. Que porque legal. você sabe que você, de uma forma ou de outra, você está fazendo o que é certo. Sim. Você está fazendo exatamente aquilo que você deveria fazer, né? Por mais que talvez você não se sinta dessa maneira, mas você sabe o que você está fazendo. Várias vezes você está louca para arrancar seus cabelos, falando o que eu estou fazendo na minha vida, meu Deus! Mas seu filho está lá, caraca, minha mãe é muito braba. Isso é recompensador, isso paga tudo, na verdade, né? Muita coisa. Minha filha, ela adora levar os doces para a escola e falar, foi minha mãe que fez. É isso, é sobre, entendeu? Né? E te faz olhar muito para você mesmo, né? No seu passado. Isso Sim. É muito legal. Como que o exemplo é gerado e como que o empreendedorismo ele vai sendo passado muitas vezes, né? De geração em geração. Luana, muito obrigada por partilhar, né, da sua história aqui com a gente. Tenho certeza que inspirou muitas mulheres. A gente certamente vai deixar o seu arroba. Fala aí o seu arroba pessoal. Meu arroba é @docesdalu93_. Então você siga lá a Doces da Lu, é isso? Doces da Lu. E até eu fiquei curiosa para esse bolo agora que deu certo, né? Que as frustrações já se passaram. Muito obrigada, Lu. Deus te abençoe nos seus sonhos, nos seus negócios, tá bom? Tudo de bom para você. E tudo de bom para você também que acabou de assistir esse episódio incrível aqui com a Luana. Fica com a gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu e ative as notificações para você ficar ligado nas novidades que estão por vir. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.